Pai, em nome de Jesus, nessa noite queremos colocar diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações. Queremos aplicar, Deus, o nosso entendimento ao ensino, ao ministério da palavra. Declaramos, Senhor, que toda resistência comece a ser quebrada e que haja, Senhor, cura, restauração, renovo no meio do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor, é o que clamamos. Que haja o manifestar, Deus, do Teu Espírito, que haja o manifestar da Tua glória, que haja o manifestar, Pai, da Tua cultura dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, clamamos, Espírito Santo, nos conduza no dia de hoje, Pai, porque nós precisamos e dependemos, Senhor, inteiramente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos. Aleluia. Amém, gente? Vamos lá. Vamos para os que estão aqui, aos que vão acompanhar depois na gravação. Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, verso 14 ao 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Mateus 25, do 14 ao 30. E, queridos, essa é uma passagem muito conhecida mas ela traz sempre, quando nós passamos por ela, muito entendimento. E eu quero aplicar o entendimento da parábola dos talentos para a questão da honra, tá? Nós vamos caminhar aqui crescendo dentro desse entendimento. A palavra diz assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os teus servos e lhes confiou os seus bens. Então anota aí, marca aí, grava isso aí na sua mente. Confiou. A palavra confiou. Então o que ele confiou? Confiou os seus bens. Ok? E ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Então 5, 2, 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, eu vou parar aqui no 22, daí a gente continua, tá? Vamos lá. Então, olha só, queridos, nós temos aqui pelo menos 3 padrões. Quando nós vemos essa parábola dos talentos, nós vamos entendendo que o talento, ele não é uma habilidade natural apenas. O talento, dentro da parábola, dentro dessa parábola aqui, ela vai exemplificar, ela vai ter como aplicação a questão dos dons espirituais e aquilo que o Senhor colocou como recurso na nossa mão, não é?
Na época, um talento, ele pesava, em média, entre 30 e 34 quilos de ouro, de prata ou outros metais, né? Mais comum, ouro. Agora faz a conta aí. Vamos fazer uma atualização para os dias de hoje. Quanto que está a grama do ouro? Vamos pegar aqui e fazer uma continha simples. Quanto que está a grama do ouro aí, mais ou menos, gente? Vocês que estão por dentro aí. Eu casei faz tempo. Então, na hora de comprar aliança, é que eu fui saber desses negócios. Cara, vamos lá. Então, grama do ouro. Grama do ouro hoje está cerca de R$ 300. Grama, hein? Vou pegar ali. Vamos pegar aí o talento 30 quilos. Então, nada mais, nada menos do que R$ 9 milhões. Pouquinha coisa ou não? Um talento é igual a 30 quilos de ouro, entre 30 a 34 quilos de ouro. Então, vamos supor que é 34, né? Você pega aí 34 mil vezes 300, está falando de 10 milhões e 200 mil reais. É coisa pra caramba. Um talento é igual a 30 quilos, entre 30 e 34 quilos. Então, era muita coisa. Aquilo que Deus já depositou em nós, queridos. Aquilo que o Senhor confiou a nós é muita coisa. Então, queridos, quando nós falamos de uma questão de talento, recursos, a primeira coisa que você vai fazer para confiar uma quantia dessa é você confiar numa pessoa. Ok? A segunda coisa é você entender que aquela pessoa ela tem um nível de capacidade. Então, a partir da confiança e da capacidade, você vai esperar dessa pessoa um nível de responsabilidade. A palavra a palavra responsabilidade ou responsável, ela vem de responsível, que é ser uma resposta. É de dar uma, uma resposta. É responder uma demanda. Então, nesse caso, esse senhor, ele esperava que os seus servos, ele pelo menos dobrasse a quantia que foi colocada nas mãos dele. Aí é que entra, irmãos, a expressão de honra. A primeira coisa, irmãos, que nós não merecíamos, o Senhor nos salvou. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos colocou
no reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da lama, está tirando a lama de nós e tem nos confiado uma posição de governo, uma posição de honra. Ele, através de Cristo e através do poder do Espírito da ressurreição, agora me deu a responsabilidade de reinar, governar, dominar e sujeitar todas as coisas. Então, dentro dessa expressão, queridos, o que é ser uma pessoa de honra? É você encarar a sua nova identidade. Primeiro, você é um filho de Deus. Segundo, Deus te escolheu para representar Ele. A palavra diz que nós somos como espelhos que refletem a glória do Senhor. Se esse espelho estiver manchado, se esse espelho ele estiver tampado, ele não vai conseguir refletir essa glória. Então, o Senhor quer nos limpar, o Senhor quer nos lavar, o Senhor quer nos transformar, para que possamos ser esses corpos, espelhos, transmissores da glória dele. Quem quer isso? Quem quer muito isso? Diga eu aí nos comentários. Então, olha só, queridos, trazendo para o contexto de que isso poderia ser os dons, o Senhor deseja que nós negociemos com os dons. Não no fato, não de manipular através dos dons, mas é que haja um nível de, ao colocar aquilo que Deus depositou na sua vida em ação, vidas sejam ganhas, você faça discípulos e manifeste o reino. O objetivo final de uma árvore não é gerar fruto? O objetivo final de um discípulo é ganhar almas, fazer discípulo e manifestar o reino. Ok? Mas a questão é, irmãos, tá difícil dar o próximo passo, porque a gente nem sabe que passo é esse, né? O que eu mais vejo, queridos, e é uma dor que eu tenho na minha alma, é de ver pessoas perdidas. Anos a fio, 30 anos dentro de uma igreja, irmãos, e não ir para canto nenhum. Não firmar raízes em canto nenhum. Serem cisternas rotas, e o Senhor quer mudar essa realidade, esse quadro. Você vai ser uma pessoa que marca essa geração. Agora, o Senhor está olhando o seu povo e ele quer ver quantas pessoas estão disponíveis, dispostas para fazer esse processo fluir. Irmãos, eu vou abrir aqui algo um desejo que eu tenho muito no meu coração. Um desejo que eu tenho muito grande no meu coração é de ter 20 grupos ao redor do mundo. São grupos de avivamento, de pessoas transformadas, que foram curadas, que foram saradas pelo Senhor, nas suas emoções, que passaram por libertação, por cura. Pessoas que querem trazer esse fundamento e serem instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Como eu desejo, irmão. Não sei se isso vai levar 3 meses, não sei se isso vai levar 10 anos, não sei se isso vai levar 20 anos, mas é um desejo que eu tenho no meu coração. De encontrar essas pessoas, de treinar essas pessoas e liberar essas pessoas para que elas sejam bênção. Ah, pastor, mas isso é uma célula, não é? Não, irmão, não é uma célula. Porque a célula ela está mais naquele sentido de edificação pessoal, né, de devocional, mas são grupos de avivamento, irmãos. Pessoas que gostam de se expor à palavra, elas vão ligar e desligar algumas atmosferas e elas vão olha, ganhar almas, fazer discípulos e manifestar o reino.
Sabe, irmãos, o Senhor, ele depositou algo muito importante na vida de cada um de nós. E a primeira expressão que ele quer ver, ou a maior expressão que ele quer ver nas nossas vidas, irmãos, é o caráter de Cristo e a vida de Cristo em nós. Cristo, irmãos, com certeza ele deseja ganhar almas, fazer discípulos e manifestar o reino dele. Não é verdade? Então, olha só, queridos. Quando nós falamos dessa questão de honra, nós falamos de pelo menos 3 pilares aqui. Quando nós olhamos para esse texto e nós aplicamos o contexto de honra aqui dentro, nós vamos ver pelo menos 3 pilares. O primeiro pilar que nós vamos trabalhar para conseguir fluir em honra é nós entendermos que para fluir em honra, eu preciso entrar dentro de uma atmosfera de confiança. Irmãos, existem pessoas que você desconfia até da sombra. Chega perto de você, você fala, ih, já vai me dar problema, já vai dar, ih, nem... Irmão, tem hora, irmãos, que nós vamos ministrar pessoas, nós vamos acompanhar pessoas, e na hora o Espírito já dá uma alertada. Ixi, isso vai dar problema. Nem... E é questão de tempo, irmãos, para que essa questão se revele. Mas existem pessoas, irmãos, que são pessoas de honra. São pessoas, por exemplo, que eu tenho coragem de dar a senha e o número do cartão para poder fazer algo para mim, para gerir, entende? Existem pessoas que têm um nível de confiança, mas a questão é, primeira vez que quebrou a confiança, quanto maior a proximidade e os níveis de confiança quebrados, existem coisas que são irremediáveis. Existem coisas, perdão, mas vamos supor assim, como se fosse o CEO da empresa, né? Ele quebrou a confiança ali, não tem como mais voltar a operar naquilo. Então, olha só, irmãos, o primeiro pilar do princípio para você criar essa atmosfera de honra é a confiança. A confiança. Então, o Senhor nos confiou. E a palavra está falando aqui que ele confiou a uns um talento, outros 2 talentos e outros 5 talentos. Ele saiu, mas ele vai voltar. E a palavra também diz que aquele a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós estamos falando aqui, irmãos, da cultura de honra. Nós estamos falando de um curso, de um treinamento, de uma mentoria. Não é isso, irmãos. Aqui nós estamos trazendo princípios para instalar uma cultura. E ao vivermos essa cultura, nós vamos ter bênçãos liberadas pelo próprio Deus sobre as nossas famílias, sobre o nosso ministério e sobre as finanças. Haverá ativação e uma atmosfera de bênçãos na família, no ministério e nas finanças. Queridos, para muitos de nós, Deus aqui confiou uma família. A questão é, como você tem cuidado da sua família? Alguns ainda não são casados. Como você tem honrado seus pais? Como você tem ajudado seus pais? Como você tem conduzido
a sua vida dentro do parâmetro de honra. Família. Ministério. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão paralisadas, ou por causa de uma ferida, ou por causa do medo, ou por causa da orfandade, ou por causa da incredulidade, e você precisa ser liberto disso. E nas finanças também, irmão. Por que que nós não fomos mais longe? Existem pessoas que, se vier uma quantia financeira na sua mão, você nunca mais aparece na igreja. Existem pessoas que nunca mais, elas se perdem. E é o que a gente vê, muitos casos aí, por exemplo, pessoas que ganham na loteria e acabam num buraco gigantesco. Deus quer confiar algumas coisas a você. Será que Deus pode confiar uma vida para que você possa cuidar, discipular, para que ela seja uma pessoa de honra que alcança muitas pessoas? Existem pessoas, irmãos, que não ganharam, que ganharam uma pessoa para Jesus, mas foi uma pessoa chave que depois tocou milhares de milhares. A gente nunca sabe. Mas começa a pensar, irmãos, de pessoas que você possa ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. E comece a investir nela. Comece a investir em oração. Eu lembro de uma época que, numa igreja, nós fomos desafiados a orar durante um mês para 3 pessoas, para que essas pessoas fossem a um encontro com Deus e elas fossem transformadas, né? Então, irmãos, é um mês. Eu fui uma pessoa que foi alcançada por esse tipo de movimento. A pessoa que cuidou de mim, ele era um carpinteiro, trabalhando numa construção, e ele encontrou um grupo de jovens jogando vôlei. Eu tinha lá meus 15 anos. Parece que foi ontem, né? E aí, ele começou a fazer amizade conosco. Mas eu não sabia, irmãos. Ele passou um mês e pouco, orando e jejuando por nós. Primeira semana ele não falou nada, só jogou com a gente, ganhou nosso coração e ia embora. Com 3 filhos, trabalhando na construção civil, e todos os dias ele parava lá. Não falava nada, ganhou nosso coração e depois, um dia ele revelou: gente, olha, eu sou evangélico, eu tenho uma célula, eu tenho um grupo de pessoas que eu gosto de reunir, vocês não querem ir lá, não? Então ele nos chamou e eu resisti um pouquinho, mas depois eu fui. Mas olha só, irmão, muitas vezes ele tinha mal comida para dar para os filhos dele, pois ele dividia com esses meninos de 15, 14, 16, 17 anos para comer como se fosse filho dele, e cuidou da gente, né? E nos levou para esse encontro. Eu não consegui o valor inteiro para ir para esse encontro, ele completou, investiu, irmãos, patrocinou a minha fé, vamos dizer assim, né? Olha só, jejuou o mês inteiro, orou o mês inteiro, cuidou como um pai. Estamos aqui, irmãos, frutificando. Deus me deu um casamento abençoado. Hoje nós pastoreamos uma igreja, hoje nós tocamos
muitas vidas, irmãos. Esse projeto aqui, por exemplo, ele não tem nada a ver com a igreja local. Estão aqui vocês, muitos não puderam estar aqui hoje, mas vão assistir depois. Você nunca sabe. Então, o Senhor quer confiar. Ele vai confiar recursos, ele vai te confiar uma família, ele vai confiar pessoas, mas depois ele vai você vai ter que prestar contas de tudo isso. É uma benção. Deus é galardoador daqueles que o buscam, irmãos. E Deus sempre recompensa aqueles que, que trabalham em prol do reino. Sabia disso? É algo extraordinário, irmãos. Cada batalha espiritual que nós entramos, nós saímos mais ricos, mais prósperos, mais abundantes, com mais experiência. Eu nunca encarei, nunca quis encarar a batalha espiritual como algo, retaliação. Não, irmão, não tem isso não. Dá uma zebrinha ou outra, mas é gratificante demais. É extraordinário demais. Quem tá entendendo aí? Depois que Deus, ele confia, depois que você estabelece um vínculo de confiança e Deus coloca coisas na sua mão, agora nós temos um segundo pilar, que é o pilar da responsabilidade. Escreve aí, confiança, pilar da confiança. E o segundo pilar, pilar da responsabilidade. Então, como que funciona essa questão da responsabilidade? Queridos, exemplo, alguém te contratou. O que que o chefe espera de nós? Nós possamos ser responsáveis, compromissados, atender uma demanda e gerar lucro, não é verdade? Por exemplo, você tem, quando nós falamos dessas três áreas, o que se espera de alguém que tem uma família, que tenha compromisso com seu esposo, com sua esposa, seja fiel, que seja leal. Se for um homem, protetor, provedor, traga direção para dentro de uma casa. O que se espera de uma mulher? Que ela ame, que ela honre o seu marido, né? Aliás, que ela cuide dos filhos, que ela gere uma atmosfera dentro de uma casa de bênçãos e que ela seja uma auxiliadora idônea e os dois trabalhem numa mesma missão, glorificar o Senhor por meio das suas vidas. Então, queridos, mas quando existe uma pessoa que ela não entende esse pilar da responsabilidade, ele ainda é uma criança, ele ainda é um menino, ele é um infantil. Porque pessoas maduras, queridos, ele vai entender a sua responsabilidade, ele é compromissado, ele entendeu que esse desafio aqui, ele é um, um, um desafio mesmo, não é uma live para aprender coisas interessantes. É um desafio de 12 semanas para entender sobre a cultura da honra, cultura de honra. Então ele não falha um, entende? Então é uma pessoa responsável que entende que existe uma demanda dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro de casa, dentro das responsabilidades sociais. Então existem demandas que falam sobre o compromisso com as autoridades civis, com a parte social, com a igreja e com a família. Papéis sociais, papéis
que demandam um nível de responsabilidade e resposta. Então, quando nós falamos de responsável, nós estamos falando de responsivo, é de ser resposta a algo ou alguém. E é uma pessoa tão responsável, irmãos, que ela não se deixa tomar só por aquilo que gosta, só por aquilo que dá vontade. Me fala, irmão, quem é que tem vontade e gosta de lavar louça? Pelo amor de Deus. Mas entendendo a sua responsabilidade, você entende que é importante deixar a casa limpa. Isso gera um ambiente limpo, isso gera paz. Exemplo, irmãos, quando eu entendo que quando eu casei, eu assumi uma responsabilidade, primeiro, com Deus, até que a morte separe. Segundo, que eu assumi um compromisso com a família da moça. Esse casamento não pode acabar, porque eu entendi que eu tenho uma responsabilidade dentro dele. Entende? É entender a minha responsabilidade de ser leal, de ser companheiro, de respeitar, de ser fiel. Entende, irmãos? Existem coisas que o Senhor colocou na nossa mão que exigem um nível de responsabilidade na administração, na sabedoria em lidar com cada uma delas. E qual é a consequência? Qual é o resultado de uma vida responsável? Qual é o resultado de uma vida responsável? Nós estamos falando de quê, irmãos? Ativando uma atmosfera de bênçãos. Não é isso? A consequência de fluir dentro da sua responsabilidade, a partir da confiança daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, é uma coisa chamada prosperidade. É inevitável. A prosperidade ela não é o resultado de sorte. Ela é o resultado de diligência, de investimento, de sacrifício. Entende? Então, o Senhor pediu para negociar, para ampliar. Olha, Deus nos deu um casamento, nós vamos ter o melhor casamento que Deus me deu uma vida. Eu vou fazer dessa vida com todas as limitações que eu tenho e com toda a confiança que eu tenho na palavra. Vai ser uma vida honrada que glorifica a Deus. Amém, gente? Boa noite, Jéssica, Ana Paula, Jenny, Flávio, Luciano, sejam bem-vindos. Ok, irmãos? Então, qual é a consequência? Nós vamos entrar no próximo passo. Primeiro passo, o primeiro pilar ali, é o pilar da confiança. É entender. Irmãos, quando nós somos honrados, quando nós fluímos nessa cultura de honra, quando é para com Deus, eu vou entender que Deus me confiou algo e que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus
com a minha família, com o meu ministério, com as minhas finanças. Com a minha família como? É sendo aquilo que a Bíblia diz para que eu seja como família. Ministério é sendo um instrumento de Deus, é entendendo a minha identidade e fluindo, frutificando para a glória de Deus. E nas minhas finanças, eu ser alguém generoso, voluntário. Entende, irmãos? Entende como essas coisas elas vão contra a insensatez da família, contra a paralisia ministerial e contra a avareza? Porque são coisas que não combinam com uma pessoa de honra. Ok? E o próximo pilar, irmãos, é o pilar da comunhão. Como assim comunhão? Nós vamos entender lá em Mateus capítulo 25, nós paramos ali no 22, né? No 21, onde a palavra diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, da satisfação, entra na alegria, entra nessa dimensão que o Senhor te coloca. Comunhão, na alegria do Senhor, porque você foi encontrado como servo bom e fiel. E aí depois ele falou para aquele que recebeu 2 talentos: me confiaste aqui e tens outros 2 que ganhei. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegado por fim, recebera 1 talento e disse: Senhor, sabendo que tu és um homem severo, que ceifa onde não semeaste, já junta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Querido, seja 60 mil, ou seja, 9 milhões, que a gente entendeu ali que é um talento. O Senhor colocou coisas extraordinárias na sua mão. Agora, por que não está rompendo? Número 1, medo. Aquele que escondeu o talento, medo. Quem está aí, gente? Olha só, como acabar com o medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Primeira coisa, você entender que Deus não te deu o espírito de medo. Deus não te deu o espírito de medo. Está escrito lá. Mas ele deu, olha só, segunda Timóteo, vamos abrir lá. Capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, de covardia, de timidez. Timidez, medo é coisa do inferno, viu, gente? É um dos maiores agentes de paralisia. Tenho medo de falhar, eu tenho medo de eu tenho medo de ser criticado. Queridos, olha só, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. O que é esse poder, irmão? São capacidades, são recursos. É a palavra dunamis. Poder, força, habilidade inerente ao poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Ou de uma pessoa que mostra e desenvolve poder para realizar milagres,
poder moral e excelência de alma, poder e influência própria dos ricos e afortunados, poder e riqueza que cresce pelos números, poder que consiste ou baseia-se em exércitos, forças, multidões. Vi falar, irmãos, que você é pobre, miserável. Não, irmãos. Olha a força que Deus colocou dentro de você pelo poder do Espírito, não é por força nem por violência. Nunca mais. Pelo amor de my God. Não se deixe ser paralisado pelo medo. Sim. Na verdade, o medo é a fé no diabo. Desculpa eu ser rasgado assim, gente. É a fé no diabo. É, porque se Deus falou e eu estou duvidando do que Deus falou, irmão, em quem nós estamos acreditando? Se Deus está falando que ele me deu poder, amor e uma mente equilibrada, uma mente saudável, e eu duvido disso, eu estou tendo fé no diabo, ué. É ele que fala o contrário, é ele que se opõe às coisas de Deus. Ou não é? Medo é a fé na coisa errada, é a fé no diabo, irmão. Esse gigante vai cair. Irmãos, quando você já não tem mais medo da crítica e você começa a plantar, quando você para de se comparar e começa a plantar com aquilo que Deus já te deu, não é me comparar com o outro e ver o quanto falta em mim, porque isso, irmãos, vai fazer com que eu permaneça paralisado. Entende? Cada um, Deus deu uma realidade, irmãos. Então, com aquilo que Deus depositou na sua vida, tá respirando, irmão? Você tem fôlego para pregar. Eu não tenho voz, eu acho que eu não aguento, eu não consigo andar muito. Para num ponto. Você pode fazer diferença na vida de alguém conversando, dando um abraço, entregando um folhetinho, ou orando, ou simplesmente sendo um ombro amigo, orando. Amém, gente? Então, a questão da comunhão é entrar na alegria do Senhor. Por quê, irmãos? Você vai vendo que quando você vai vencendo, você vai frutificando, existe uma gratificação dada pelo Senhor, irmão. Então, Deus vai colocar pessoas de honra para te ajudar, para te apoiar, para ser filhos de honra, que manifestam a glória, pessoas que você pode confiar. São presentes que Deus dá. Entende? Pessoas de confiança que elas recebem responsabilidades e conseguem ser fiéis a essas responsabilidades e frutificar. E aí, irmãos, a confiança aumenta, a alegria aumenta, a comunhão aumenta e o Senhor dá mais. Entende? E aí você entra dentro de uma dimensão de riqueza, porque pessoas são portas. Deus vai levantar pessoas para abençoar. Deus vai levantar pessoas para te abençoar financeiramente. Deus vai te abençoar com pessoas que vão te ajudar no ministério. Deus vai te ajudar levantando pessoas que vão te dar apoio, que vão ser gratas, que vão reconhecer você como um exemplo de fé, de confiança, de uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que não deixa na mão, uma pessoa que multiplica, uma pessoa que está presente. Isso vai trazer o quê, irmãos?
vida nos relacionamentos, vida nas finanças, vida no ministério. Irmãos, a pergunta é: você é uma pessoa honrada? As pessoas podem confiar naquilo que. As pessoas podem confiar naquilo que nós dizemos? As pessoas podem confiar naquilo que nós fazemos? Segundo, aquilo que é dado para você fazer, você aplica força, tempo, energia e até mesmo dinheiro para fazer bem feito e conseguem entregar algo de excelência, mesmo com poucos recursos? A questão é, irmãos, quem honra é honrado, quem desonra é desonrado. Aonde foi que nós perdemos a confiança? Irmãos, a questão é, não interessa se nós vamos começar hoje ou se nós já começamos alguns meses atrás. A questão é, sempre há tempo para restaurar a confiança, sempre é tempo para se tornar alguém responsável e sempre é tempo para entrar dentro dessa atmosfera de comunhão, de vida, alegria e frutificação no Senhor. Amém? Eu quero orar com você e nós vamos fluir. Amém, gente? O que deu para entender aqui hoje? Quero ver se os irmãos entenderam. Vamos lá, os três pilares ali. Três coisas que nós temos que fluir. Vamos lá? Vamos. Foquei no medo disso aí. Tá bom. Então, o primeiro é confiança. Anota aí, gente. É muito importante que você anota. Confiança, responsabilidade, comunhão. Amém? Deus confiou algo nas suas mãos. E vai chegar um tempo que ele vai pedir conta. Tudo que você poderia ter sido e não foi. Irmãos, eu quero falar algo aqui, já concluindo. A gente tende a colocar um peso muito grande na questão dos pecados da área moral, sexual, né? Como um pecado uau. Mas eu posso te dizer, assim, no meu entendimento, qual que é o maior pecado? Eu queria que alguém abrisse aí em Apocalipse 21, verso 8, e lesse para nós. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Um de cada vez, tá, gente?
Mas. Pode ler, pastor. Ah, já falei. Pode. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, e saber a segunda morte. Forte, né, gente? Agora, vamos pegar aqui como exemplo do mais grave para o mais brando, vamos dizer assim, né? Todos eles são graves, mas vamos supor assim, na escala dos pecados mais graves, olha lá, versículo 8. Tá falando do quê? Alguém tem outra tradução aí? Incredulidade. Olha lá. Quanto aos covardes, medrosos. Olha lá, o espírito do medo aí, ó. O medo é um dos piores. Dos piores. Dentro dessa escala aqui é o pior. Vem antes de incrédulo. Olha só, o, o, os depravados tá em terceiro lugar. Primeiro, os covardes ou os medrosos. Os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual. Olha só, irmão, a gente coloca bruxo, ocultista, em primeiro lugar, né? Os caras tá lá em ó, um, dois, três, quatro, cinco, sexto lugar. Os idólatras, os mentirosos. Eu quero te dar um exercício aqui, ó, um exercício para nós. Você vai escrever 40 vezes num papel. Você vai escrever essa questão aí do 2 Coríntios capítulo, ou 2 Coríntios não, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você vai escrever isso e você vai declarar. Você vai escrever uma vez, 40 vezes, né? Um dia você vai escolher lá para poder escrever 40 vezes, e você vai declarar aquilo todos os dias, durante essa semana. Irmão, você tem coragem de chegar numa pessoa que tem medo de uma pessoa insegura e confiar os seus bens para ela? Não. Inclusive, a palavra não temas é a palavra mais falada na Bíblia. Você tem mais de 365 menções da palavra não temas, não tenha medo, ou as derivações. Mais de uma palavra por ano. Todos os dias você tem em 360 e tantas. 366, se eu não me engano. Uma por dia durante todo o ano, não temas. E mais, né? É um não temas para cada dia do ano, exatamente. Por que eu tenho medo de ministrar? Por que eu tenho medo de louvar? Por que eu tenho medo de abrir um negócio? Por que eu tenho medo de me envolver num relacionamento de Deus? Por que eu tenho medo de me empenhar no ministério? Por que eu tenho medo de me abrir com as pessoas e deixar ser tratado nas feridas?
Primeira coisa que vai restaurar o altar da confiança na sua vida é remover essa praga chamada medo. E aí Deus vai te dar algumas responsabilidades. Se você for fiel no pouco, ele vai colocar você no muito. Amém? Começa com o pouco que você tem. O Senhor vai te colocar sobre o mundo. Amém? Aleluia. Vamos orar? Meu Pai, nós colocamos agora diante da tua presença a vida dos seus filhos e filhas. Deus, que possamos restaurar o altar da confiança. Na confiança daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Vou pedir, Senhor, arranca esse medo, arranca essa dúvida, arranca essa incredulidade. Arranca, Senhor, essa síndrome de vira-lata dos teus filhos, Pai, porque eles são filho amado, eles são pessoas de honra. Deus, quando o Senhor colocar o pouco nas mãos deles, Senhor, que venha um tempo de multiplicação. Senhor, eu quero declarar no nome poderoso de Jesus que haja vida, que haja restauração, que haja renovo. Pai, não haverá mais o espírito de aflição arrancando a vida dos teus filhos. Não haverá pessoas aqui, Deus, chorando, lágrimas com sangue, por causa do sofrimento, colocando, Pai, o sofrimento nos altares de autocomiseração, de vitimismo. Não, Senhor, porque o Senhor nos restaura hoje. Nós somos filhos amados e que o Senhor, Pai, restaure a confiança. Que possamos, Senhor, sermos pessoas de confiança, pessoas honradas no lugar onde nós fomos plantados, seja no ministério, seja no trabalho, seja na família. Toda insegurança caia por terra, possamos crescer e avançar. Senhor, eu quero declarar também, Pai, dá força, Senhor. Dá revelação e entendimento para que possamos, Deus, sermos fiéis ao pouco que o Senhor colocar nas nossas mãos. Possamos multiplicar, possamos ser encontrados como servos fiéis e honrados, e não como servo mau e negligente. Pai. E que possamos entrar nessas atmosferas de confiança, de revelação e de alegria no Senhor, Pai. Porque a tua palavra diz: nisso nós glorificamos o Pai, que nós demos muitos frutos, que esse fruto permaneça. Em nome de Jesus. Queremos te agradecer, queremos te louvar, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, suas economias, seu ministério. Flua, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Estamos juntos.